Salve, salve! Sejam bem-vindos a mais um Fitness Industry Talks. Essa iniciativa tem como objetivo levar conhecimento, dicas e informações valiosas para o nosso mercado, através das maiores referências e expoentes do segmento. E hoje o tema é gestão de carreira. Fitness Industry Talks. Vou chamar para conversar com a gente aqui ninguém mais, ninguém menos que Cris Santos. Cris é Headhunter, CEO da Benefit, especialista em carreira e liderança fitness. E mais que isso, uma apaixonada por pessoas e resultados. Ela atua no nosso segmento há muito tempo, por muitos anos, e com certeza vai nos brindar com seu conhecimento. Cris, seja bem-vinda, é um prazer enorme ter você aqui com a gente. Super ansioso, eu sou seu fã, como a gente se falou essa semana, sempre te acompanho lá, e é muito legal ter a oportunidade de ter você aqui com a gente na Fitness Industry como nossa parceira. E eu já vou começar, Cris, já vou começar perguntando. Conta um pouquinho da sua trajetória aí, graduada em Educação Física, pós-graduada em Fisiologia do Exercício, Master Coach da SLAC, espero que seja em inglês, como for você me corrige. mesmo. Conta um pouquinho da tua trajetória, como você construiu sua carreira até você chegar no momento atual. Fala um pouquinho de você. Ai, que delícia de pergunta, né? Porque a gente nunca tem muita oportunidade de falar da gente, porque tem aquela famosa frase, né? De que todo mundo sabe as pingas que você toma, mas não conta os tombos que você leva e as pingas que você toma, né? Então, enfim, na verdade, eu sou uma profissional de educação física originalmente, mas eu tenho uma formação, uma carreira voltada para as exatas, né? Eu sou da matemática originalmente, né? Eu venho das ciências exatas, né? Então eu fiz matemática, eu fiz também engenharia mecânica, né? Eu sou formada em colégio técnico de mecânica. Então eu venho de uma cabeça muito pragmática, né? Voltada muito para exatas, contas, né? E trabalhei na General Motors como desenhista, projetista de peça de carro, né? Então, só que eu fui bailarina, né? Sou bailarina até hoje, profissionalmente fui. E aí eu descobri a educação física como uma possibilidade de conseguir fazer a dança, né? E poder trabalhar, atuar numa profissão, ter uma profissão sendo bailarina, né? Então eu fui para a educação física, né? Eu passei pela biologia antes de entrar na educação física, né? E aí, na educação física, eu falei, bom, eu tenho aptidão física, comecei a dar aula, né? E eu comecei a dar aula de fitness, vamos dizer assim, e de dança, muito antes de fazer a educação física, né? Porque naquela época você não precisava de CREF, nada disso e tal. Bom, aí depois, conforme o tempo passando, eu fui entendendo que eu tinha um olhar para os negócios diferenciado um pouco, porque eu pensava de um jeito pragmático, né? Por isso que eu falo que eu sou apaixonada por gente e pessoas, né? Mas eu passo pelos processos, entende? Então, quando eu comecei a entender que eu fazia muito bem o que eu fazia e que eu podia emprestar esse ativo de talento, né, para outras pessoas, foi que eu comecei a entender que eu podia influenciar outras pessoas nesse sentido. E eu nunca fui da venda, né, mas eu sabia que eu podia vender a ideia de que você podia fazer sempre o seu melhor. Aí eu fui para a Austrália e lá eu fiz uma carreira lá de quase 3 anos e foi lá que eu descobri o termo gestão de pessoas, né? Na verdade, eu comecei entendendo, achando que eu estava indo para a linha da psicologia humana, né? E psicologia não é muito meu barato não, sabe? Aí eu falei, bom, beleza, então eu preciso entender de gente para poder fazer preciso entender de pessoas para fazer com que estas pessoas se melhorem, né? Mas eu acho que precisa haver um canal de comunicação mais próximo. Foi onde eu entendi que eu precisava fazer esse trabalho comigo mesma. Então, eu enveredei por um caminho de autoconhecimento muito profundo, com várias ferramentas como o DISC, né, lógico, o Enneagrama, MBTI, uma série dessas linhas, né, de autoconhecimento e vários cursos e várias imersões para, então, descobrir
como que as pessoas se comportam, né? Através de você mesmo é o melhor lugar, né? De você entender o outro. Aí eu resolvi fazer um programa de coaching, né? Então eu acabei estudando. As pessoas dizem, né, que para você estuda muito para você não ser um coach, né? Eu já digo que a gente tem que estudar muito para ser um coach mediano, né? Então você precisa estudar muito para ser um coach, né, no caso. E aí eu estudei muito coach, eu faço minha primeira formação em coaching é de 2006. Então, assim, faz muitos anos, né, 14 anos já que eu atuo como coach, mas eu não digo muito que eu faço coaching, não. Eu falo que eu faço consultoria, mentoria, que eu acho que é mais fácil das pessoas entenderem e gera menos preconceito, né? E aí eu fui enveredando para esse lugar do RH. Então, eu entendi que eu precisava atuar com as pessoas dentro do mercado de academia, sendo eu uma profissional de educação física, porque o meu olhar aqui não é só movimentar as pessoas e gerar talento humano, é fazer com que as pessoas, ao serem boas pessoas e prósperas, elas geram prosperidade para o mercado também. Então, eu acho que essa é a minha conta estratégica, no sentido de que se eu melhoro gente, eu melhoro a empresa, entendeu? E aí eu fico tentando unir esses dois polos, né? As pessoas que trabalham nas empresas e os gestores que atuam, né, como tomadores de decisão dentro do negócio. Então, hoje eu sou mais do RH do que sou do fitness. Eu brinco que eu sou uma pessoa em transição de carreira contínua, né? Porque eu comecei nas exatas, eu fui para as biológicas e agora estou na humanas, né? E eu tenho 34 anos de profissão. Eu estou há 20 no mercado de RH. Então, hoje, né, na composição dos tempos, eu estou mais do RH do que sou do fitness. Mas eu sou uma profissional de educação física de RH para o mercado de academias. Acho que é isso. Assim, essa é a trajetória. Sensacional. E eu comecei a trabalhar, eu tinha 14 anos, tá? Então, sei lá, eu acho que esse é um indicador. Fomos próximos. Né? Eu comecei com 16, mas é sensacional. E uma coisa que você falou faz muito sentido, né? As empresas e o resultado das empresas depende essencialmente das pessoas, né? Esse investimento em pessoas é fundamental. Agora, conta para mim, o que te seduziu mais e despertou você ao longo de toda essa trajetória que você citou para pessoas? Terceira vez, quando você casa pela terceira vez, você já começa a pensar, putz, eu acho que tem algum problema comigo, né? E no meu terceiro casamento, a mestra de cerimônia chamou eu e meu marido, né, e falou assim, escuta, aqui tem 14 pessoas na sua lista e tem 200 na dele. Você não acha que você tem algum problema com gente? Ela me fez essa pergunta, né? Aí eu falei, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, que paulada, né? Eu resolvi trabalhar com pessoas porque eu descobri que se eu não fizesse alguma coisa, no meu enterro ia só eu. Então, eu sabia que é muito engraçado isso, eu falei hoje de manhã isso com a minha equipe, né? Não é porque a gente trabalha com pessoas que a gente é social. Eu não sou uma pessoa de característica social, entendeu? Eu sou uma pessoa de reclusa, de isolamento social, na verdade, né? E isso me fazia me distanciar daquilo que eu acreditava que podia ser o meu maior negócio. Porque se você não entende de pessoas, você não entende de negócio. Quem fala isso nem sou eu, é Simon Sinek. E aí eu falei, né? E aí quando eu falei, cara, se eu não... Quando essa mulher me falou isso, me instalou um negócio que eu falei, gente, ela tem razão. Se eu não fizer alguma coisa, eu não vou conseguir atingir o meu objetivo, que é desenvolver pessoas, desenvolver negócios, desenvolver o mercado. Então foi desse lugar. Parece uma brincadeira, né? Mas é verdade isso. Quando uma pessoa chega para você e fala assim, olha, cara, se você não fizer alguma coisa, você vai sozinha para qualquer lugar e sozinho você não faz nada, você precisa melhorar isso em você. Eu continuo sendo uma pessoa de isolamento social, tá tudo bem, entendeu? Porque eu sou bastante seletiva, tudo. Mas isso não me impede de ter amor pelas pessoas, amor pelos negócios, paixão em gerar resultado. Um dos meus maiores ativos, um dos meus valores aqui como negócio é a prosperidade das duas pontas, das pessoas e dos negócios, sabe? Então, assim, é por isso que eu decidi trabalhar com gente, porque eu sabia que era nesse lugar que todo o resto aconteceria. Que legal. Me lembro que um professor meu da faculdade, é engraçado como isso acontece, né? O professor meu da faculdade falava isso, olha, assim, às vezes um pequeno detalhe
te chama a atenção e te desperta, né? Ele falou que a primeira vez que ele foi dar aula em uma escola municipal, ele percebeu que aquela não era a praia dele. Ele falou, olha, eu no intervalo, no recreio, cara, tinha uma saída aberta, eu saí e nunca mais voltei. E eu me encontrei na profissão, porque eu imaginava primordialmente que aquele seria meu caminho. Não era, não tinha nada a ver comigo. É impressionante como a gente tem uns insights assim, talvez, de onde a gente menos imagine, né? De onde a gente menos desperta. E, cara, eu acho que isso isso te mostra uma habilidade, no meu caso, que eu sou uma pessoa muito conectada, não. Eu sou uma pessoa que pratica um negócio que nas religiões, de uma certa maneira, se é incentivado, né? Que é a vigília. Eu sou uma pessoa que vigio as minhas palavras, as minhas atitudes. Eu faço questão... a única coisa que eu tenho certeza que eu vou levar daqui para outra dimensão é o meu nome. É o que eu deixei para trás e não o que eu construí. Você entende? E isso, para mim, tem um valor acima de qualquer negócio. Por isso que eu falo de gente, por isso que eu insisto em que as pessoas têm que fazer o seu melhor. E o melhor não é aquilo ali, né? O melhor é contínuo, é a vigia das tuas atitudes, das tuas palavras, dos teus atos, porque uma hora a vida vai te cobrar. Eu tenho uma frase que eu digo que é que quando a gente não escolhe, a vida escolhe pela gente. Né? E eu acho isso, eu falei isso um dia, eu tenho uns insights, né, como eu disse. Então, eu acho isso é muita verdade, sabe? Que quando você não escolhe, a vida vai escolher por você. Então, faça boas escolhas. Perfeito. Não tenha dúvida disso. Então, essa é a minha conta, assim, com relação a pessoas. Falando um pouquinho do mercado, no momento atual, como você vê o mercado de uma forma geral? Olha, assim, como eu acho que todo mundo está vendo e não gostaria de estar vendo, né? Com muito sofrimento, né? Sofrimento de empreendedorismo, né? Sofrimento de negócio, né? Muita gente. Mas eu acho que tem muito... Eu acho que esse momento aqui pegou as pessoas muito no lado emocional, né? Eu continuo achando... Então, eu acho que o mercado está sofrendo, ponto. Mas eu também acho que as pessoas agora... Tem algumas pessoas que caíram na real e disseram assim, ó... Na primeira vez que isso aconteceu, todo mundo falava que eu tinha que continuar investindo, mas eu me desesperei. E dei um jeito de sair disso. Quando começou a melhorar, veio a segunda. Agora não tem muito mais o que fazer mesmo, e pode ser que venha a terceira. Então, algumas pessoas estão meio que relaxando, se resignando, eu diria. Então, eles estão buscando, empresas mais empáticas, estão buscando acolher os seus colaboradores. Então, quando eu digo isso, estou dizendo que algumas academias pequenas, inclusive, que sabem que tem aquela meia dúzia, aquelas 10 pessoas que, se quando tudo voltar, essas pessoas não estiverem lá, eles estão ferrados, né, danados, esses caras estão buscando investir no ativo humano. Então, eu tenho visto esse movimento empático por academias que entendem o valor das pessoas. É impressionante como esse momento, acho que foi perfeita a sua colocação, como esse momento traz um pouquinho disso, né? Aquilo que talvez a gente pudesse ter um olhar lá atrás mais aprofundado, esse momento, e do limão uma limonada, traz um pouquinho disso, né? Quando a gente percebe que as pessoas são o resultado, ou a solução para o resultado final, a gente cuida e acolhe mais as pessoas, né? Não, e eu tenho visto. Acho que talvez a gente nem precisasse que isso acontecesse, mas... Como eu falei, do limão à limonada, né? Pensar pelo meio copo cheio, né? Você sabe, Léo, que precisou vir, né? Outro dia eu fiz um post, até o Dudu Neto curtiu, comentou. A gente precisou vir um bicho invisível para tornar visível coisas que tinham que ter sido óbvias desde sempre. Precisou vir um bicho invisível para tornar visível coisas que são óbvias. Perfeito. Que é o relacionamento humano, as trocas, a empatia, a resiliência, a colaboração, a boa comunicação, exercício de liderança inspiradora, né? O colaborador, né? O funcionário, cada um de nós fazendo a nossa parte. Quer dizer, cara, independente do que nós estamos passando, nos jogou num lugar de consciência da importância que tem cada um dos nossos atos, do nosso papel
na sociedade e na sociedade empreendedora, que um país se faz de empreendedorismo, né? E a gente não pode chamar a sociedade de algo só de relacionamento. A sociedade ela é constituída de forças unidas, que unidas fazem ou transformam ou nos colocam onde estamos. É um conjunto, né, de forças. E força-tarefa, né? Cada um fazendo a sua parte para que isso tudo aqui seja um bem muito maior. Então, por exemplo, eu, quando eu estou falando de um encontro como esse aqui, eu não estou falando de um encontro como esse só porque nós vamos bater um papo e isso vai ser mostrado e a gente está batendo um protocolo. Não, eu quero que isso aqui chegue no coração de pessoas para que essas pessoas olhem para isso e falem assim, cara, vamos gerar um pouco mais de consciência de qual é o nosso papel em tudo isso? Vamos? O que vocês acham da gente brincar, de fazer de conta que a gente realmente, cada um de nós, é uma parte importante, integral do negócio? E que se reclamar, vai ficar pior. É melhor a gente começar a buscar solução, e solução criativa, para resolver problemas que estão na nossa cara e que a gente precisa arregaçar as mangas. Esse é o nosso papel, entende? Então, aqui essa é a minha conta, sabe, Léo? Eu acho que é isso que a gente precisa olhar mesmo. Não, sem dúvida. E o senso colaborativo que esse momento aflorou, ele é fundamental. Quanto mais nós percebermos que quando viermos a qualquer oportunidade, seja ela no mundo corporativo ou na vida pessoal, quanto mais colaborativos e mais complementares nós formos para a gente explorar nossas capacidades e valências, com certeza o resultado final é melhor. Disso eu não tenho dúvida. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, me conta uma coisa, com essa mudança que a gente está falando, né, e a relatada escassez, talvez, de algumas posições, vagas no mercado, como um profissional ele se posiciona? Mudou um pouco a forma dele gerir a carreira dele? Como ele faz para ser visto no mercado de forma diferente? Ai, que delícia de pergunta. Sim, é assim, ó, agora o gato subiu no telhado. Para todo mundo, né? Para todo mundo, exatamente. A gente vive num mercado, eu vou falar uma coisa que pode não ser muito popular, tá, Léo? Aliás, eu tenho uma característica de não ser muito popular. Né? Mas, beleza, é uma característica. Hoje a gente está muito atento, né? Então, sabe aquelas coisinhas que antes a gente não via, agora a gente está prestando atenção? A tua obra não é o teu currículo, aquilo que você escreve no papel. A tua obra é a tua história. É aquilo que você plantou desde o comecinho. Entendeu? E que hoje, e mesmo tendo errado, valem os acertos, tá? Valem os acertos. Então, em termos de posicionamento, sabe aquelas coisas tolas? Exemplo, pessoas que se manifestam de maneira, sabe, os haters, né? Hater de mercado, esses caras apoiado em... que ficam falando mal de todo um resto, que ficam se posicionando de uma maneira que não é benéfica para o todo, sabe? Pessoas que não se importam com a imagem que elas representam, o que elas representam. Por exemplo, o nosso mercado de academias, né, de fitness e tal, é um mercado onde cultua-se corpo. Saúde, obviamente, ó, né, sim, mas também o belo, o corpo, o estético e tal, né? Agora, existe um limite para isso. Eu estou falando como um olhar de um headhunter, tá? Existe para isso. Tem coisas que, como dona de empresa, eu não quero ver. Ou não quero saber. Sabe? Você pode tomar, beleza. Você pode sair com seus amigos, tá, beleza. Você tem que ter uma vida social bacana, tá, beleza. Mas tem algumas situações, e isso pode até parecer como uma coisa, né, preconceituosa, mas não é isso, não. É uma questão de valor mesmo. É conta. Sabe? As empresas que estão contratando hoje estão com um filtro muito mais fino, sarrafo muito mais alto. Então, elas querem ver pessoas de propriedade, de conteúdo. O que você faz da sua vida atrás das câmeras é um problema seu. Mas o que você expõe é um problema do todo. Entendeu? O que está por trás da câmera é um problema seu, você faz da sua vida o que você quiser. Mas o que está na frente dela, o que está para todo mundo ver, vira um problema do todo. E você precisa cuidar disso. Então, alguns profissionais chegam para mim e dizem, poxa vida, o meu currículo é tão legal e você não me aprovou num processo seletivo. Eu não te aprovei por causa disso, e eles não gostam de ouvir, tá? Sim. Mas não te aprovei por causa disso, isso aqui combinado. Lembra, eu sou da conta, né? Eu faço conta.
E eu faço conta para os relacionamentos. Eu sei que esse cara que se comportou desse jeito, um exemplo. Nossa, não vejo a hora de chegar sexta-feira. Ou maldita segunda-feira. Esse cara, na hora que eu contrato esse cara, ele vai fazer isso para o meu cliente. Eu não contrato. Sem dúvida. Desculpa, gente. Não sou eu, nem. É uma coisa assim muito, muito óbvia, cara. Se você maldiz os momentos que você está no seu trabalho, significa que aquele lugar é um lugar de sofrimento. Uma pessoa que sofre produz melhores ou piores resultados ou faz mais do mesmo? No máximo faz mais do mesmo. Eu quero gente feliz trabalhando comigo. Eu quero gente que esteja falando assim, cara, que legal, meu. Não vejo a hora de chegar segunda-feira, porque segunda-feira começa... Aliás, todos os meus segundos são segundos de felicidade, esteja eu onde eu estiver. Então, é desse cara que a gente está falando, é desse profissional que o mundo está precisando. Então, é desse posicionamento que eu acredito, tenho certeza, a propósito, que as pessoas precisam olhar. Vou te dar um outro exemplo. Eu cuido das minhas redes sociais, mas eu tenho equipe para fazer isso, né? Perfeito. Outro dia, uma pessoa entrou em contato conosco através de uma rede, né, de rede social, e aí, querendo falar comigo. A minha equipe me passou o contato da pessoa e respondeu para ele, olha, a Cris vai entrar em contato com você. A Cris vai entrar em contato com você significa que eu tenho uma agenda aqui, né? E a pessoa pegou e mandou um monte de interrogaçãozinha, assim, do tipo, e aí, não vai ligar? Sabe? São coisas, são atitudes que são super antipáticas. Sim. E esse tipo de comportamento no mercado é mal visto. É nocivo, né? Para a sua carreira. É tóxico. Para a construção da sua carreira. Particularmente é tóxico, entende? É nesse sentido. Tóxico. Cris, é preconceito? Não é preconceito, é posicionamento. De novo, você faz da sua vida o que você quiser, tá tudo bem. Entendeu? Não, quem sou eu, né? Mas, se você não está encontrando uma recolocação, começa a prestar atenção na maneira como você se expõe. Entendeu? Sem dúvida. Não é por aí. Eu, outro dia, recebi também uma pessoa falando que não tinha passado por um processo seletivo, que onde já se viu, que não sei o que lá. Eu falei, gente, não é só a competência técnica que é levada em consideração. A gente está falando de competência comportamental e muito mais. Eu estou falando de como você se comporta na sua vida. Eu trago para dentro da empresa a pessoa. E a pessoa traz as experiências de vida, o que ela conhece tecnicamente, o que ela estudou e como ela reage às situações. Isso é um candidato, isso é um profissional. Então, é nesse sentido que eu dou dica assim, para as pessoas. Cuidem da sua imagem, ela diz muito sobre você. Sem dúvida. E você não leva para o teu escritório só teu cérebro, você leva teu coração, tua alma, tua personalidade. Então, sua TPM, sua conta negativa, suas inseguranças, sabe? Você leva tudo. A pessoa é pessoa lá e cá. Então, você tem que tomar cuidado com isso. Isso não deve ficar fora da mesa nunca. Agora, me conta. E pedir ajuda, né? Sem dúvida. Você tem um cheiro de onde estão essas oportunidades hoje? Onde estão as vagas? Tenho. Olha, o mercado de academia, as vagas elas estão um pouco mais amortecidas, né? Porque muita gente está em lockdown, né? Enfim. Né? Muitas empresas tiveram que, quando não demitiram, né? Nesse segundo momento até, colocaram de férias, né? Enfim. Mas as empresas estão aguardando para quando tudo isso voltar, começar a recontratar, e recontratar porque o mercado vai voltar a aquecer. A pandemia, em algum momento, a gente não sabe quando ela vai passar, e as pessoas vão ficar. Isso é um fato, beleza? Mas existem muitas vagas fora do mercado de academia, e vagas também do mercado de fitness, mas, por exemplo, empresas de equipamento, empresas de tecnologia, empresas de administração, né? Recursos humanos tem bastante. Hoje, por exemplo, o que seria uma vaga para mim, que é um head de pessoas, né? Um head de RH, tem pra caramba, é o que tem mais vaga. Por quê? Porque as pessoas estão precisando de acolhimento e estão precisando de gente para criar esses lugares, né? De conexão e de conforto para a equipe que voltará a atuar, né? Tem esse tipo de vaga, tem bastante, viu? O mercado de academia, para professor, por exemplo, tem vaga para professor que, por exemplo, vai bem no vídeo,
que fala bem, que se comporta bem, porque muitas empresas estão investindo em tecnologia para aulas online, né? E isso não vai nunca mais voltar para trás, tá, gente? Atenção, isso é só para frente. Isso vai ficar cada vez mais no virtual, né? Isso já está acontecendo. Então, essas vagas estão nesses lugares, tá? Empresas que dão suporte para o mercado de academia. Então, se você entende de tecnologia, entende de comunicação, entende de finanças, tem lugar. De gente, tem lugar. Agora, se você é aquele profissional que ficou a vida inteira simplesmente fazendo uma única coisa, está mais escasso. Aqui entra aquela conta que as pessoas com mais qualificação, com alta qualificação, terão mais espaço daqui para frente. Então, se você quisesse, nem sou eu que estou falando isso, 21 lições para o século XXI do Yuval, né, no Harari, ele fala isso, né, que se você quiser se manter relevante, nos próximos passos você vai ter que ter uma alta capacidade de reinventar e conhecer novas coisas. Então, se você tem no seu componente, no seu ativo de conhecimento, outros conhecimentos como tecnologia, finança, RH, administração, tem vaga. No fitness, também. Para algumas vagas de base, em algumas empresas que estão precisando desses profissionais, tem também. E tem muita gente procurando. É que não... E aí estão as contas que a gente tem que fazer, né? Qual é o salário, né? Como é que está pagando isso, né? Diminuiu um pouco a oferta de valor financeiro para buscar um bom profissional. Mas isso também é um momento. Eu acho que isso também vai se equalizar. Sem dúvida, eu acredito que seja pontual. Vou fazer 2 perguntas em uma, hein? Num bate-papo nosso, você falou uma frase que me marcou pra caramba. Você transforma pessoas em talentos. E aí eu vou fazer um grande mix, né? Primeiro eu queria que você me destrinchasse um pouquinho esse processo, como você entende ele, e aí trazendo para o nosso mercado, para o profissional de educação física, dando sequência, segmento na resposta, quais habilidades e competências que um profissional tem que ter para ele prosperar no mercado, para ele realmente alavancar a carreira, para ele subir os degraus e por aí vai. Tá, beleza. Vamos lá. Para transformar pessoas em talento, a primeira coisa que eu faço é uma identificação do que a pessoa é boa. Porque às vezes as pessoas, o que acontece? A gente, em função do nosso modelo operandi, do nosso modus operandi, né? Que a gente vai levando a vida, né? Vai levando as coisas aí para, né? Enfim, a gente acaba deixando de vigiar ou de prestar atenção ou de ter consciência das nossas reais capacidades e habilidades. A gente, intuitivamente, a gente sabe, mas a gente nunca faz essa conta. Eu faço. Então, eu pego, por exemplo, o Léo, e eu sento com o Léo e identifico no Léo quais são as principais habilidades que o Léo já tem para uma determinada coisa. Talvez, dentro de uma entrevista, de um confronto, né, de um bate-papo, eu consigo identificar no Léo várias habilidades e competências que ele teria e que ele nem viu. E aqui eu reúno informação acerca, porque a coisa mais legal de gente é que a gente pode medir pessoas. E medir pessoas tem a ver com a maneira como as pessoas agem e reagem de acordo a uma situação, conforme essa situação é percebida por ela. O meu papel de coach é estimular no outro uma reação a um estímulo, que eu só consigo fazer quando vem daí, não vem daqui. Eu, para conhecer o Léo, preciso saber do Léo o que ele acha. E vou levando o Léo a entender que isso tem a ver com isso, ou com aquilo. Aí eu começo a fazer essas contas. Então, o desenvolvimento do talento do Léo é identificar que o Léo, por exemplo, ele, para se organizar, ele precisa escrever, ele precisa roteirizar, ele faz questão de fazer isso, que é para não perder de vista o que ele tinha em mente para a condução de uma conversa de valor como essa que nós estamos fazendo aqui agora, mas que por trás de tudo isso tem uma preparação. Quando a pessoa faz essa preparação, ela tem um olhar analítico sobre uma situação. Então, se eu tivesse que encaixar o Léo em algum lugar, eu colocaria o Léo para construção de uma operação, para divisão de tarefas, para entender as competências das outras pessoas, para a criação de coisas novas. Você está entendendo? É uma conta que eu faço com as pessoas. Quando eu revelo isso para a pessoa e o cara fala assim, o Léo vai virar para mim e vai falar, nossa, mas nunca ninguém me falou isso, desperta nele uma mudança nesse mindset, né? A palavra mindset, mas uma mudança de
de autovisão, né? De se enxergar. Pô, eu nunca tinha pensado nisso. Vou te dar um exemplo de mim. Eu sempre fui da área técnica. Quando eu comecei a trabalhar com consultoria, com um consultor de mercado aí, nosso famoso, eu comecei a trabalhar com ele e ele falou assim para mim, você devia trabalhar com venda. Eu falei, imagina, eu sou péssima de venda, eu não sei nem falar direito com as pessoas. Eu falei isso para ele. Aí ele falou, então, você vai ser sempre uma consultora manca. Ele me chamou de manca. E aquilo para mim, ele nem sabe direito disso, porque naquela época ele fez até intuitivamente, porque ele é uma pessoa super intuitiva, mas aquilo pegou em mim, porque foi um desafio para mim. Eu tenho no meu DNA a questão do desafio muito forte, né? Aí eu falei, nossa, você vai ver, eu vou dar treinamento de venda. E fui. E isso é o despertar de um talento. É você reconhecer o outro, é você virar o espelho para o outro, entende? Fala assim, ó, dá uma olhada aqui, Léo. Então, quando me falaram, Cris, você devia trabalhar com venda, eu falo, imagina, eu venda? Sim. Se você não fosse uma boa vendedora, você não tinha tantos personagens. Eu tinha, na época, eu dei aula de personal, eu tinha mais de 20. Imagina, você é uma baita vendedora com 20 alunos, tá doida? Entendeu? Eu falei, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Então, despertou em mim esse olhar. É a mesma coisa que eu faço com as pessoas. Eu desperto para as pessoas um olhar para si próprio. Eu viro o espelho para ele mesmo e falo, ó, tá vendo, Léo? Você pode usar isso para isso, para isso, para isso, para isso. E aí vira uma competência nova. Esse é o desenvolvimento de um novo talento. E o que é talento? Só uma coisa rápida. Talento é uma pessoa que sai fora do previsto. Não é a pessoa que faz muito bem uma coisa ou faz muito bem as coisas. É uma pessoa que sai fora daquele previsível, fora do esperado. É inconformado, é questionador, é falante, é executor, é ativo. Ativo, não é proativo, é ativo naquilo que ele se compromete a fazer. Entendeu? Então, a identificação de um talento também tem esse componente. Vou te dar outro exemplo. Tem pessoas na minha equipe, né? Eu sei quem é um talento e quem não é. Por quê? Porque o talento é o cara que às 4 da manhã sabe que eu acordo cedo, né? Às 4 da manhã, a hora que eu abro meu celular, tem uma mensagem da pessoa falando, ó, já vi tal coisa que você me falou lá ontem e depois me responde, eu sei que você deve estar acordando agora. Eu não pedi para a pessoa fazer isso, entendeu? Mas é uma pessoa que não está nem aí, ela quer resolver, entendeu? Então, talento é isso, tá? Sobre a questão do... O que foi a segunda pergunta? Das habilidades e competências do profissional. As habilidades e competências do profissional, né? Que eu escrevi de um jeito que não dá nem para eu entender. Cara, as competências... Eu vou para ser mais pragmática, tem um estudo de uma mulher chamada Kate Davidson, que chama The New Education, é um livro, tá? De acordo com os estímulos que ela dava, as crianças elas conseguiam entender qual era o lugar delas, né? E ela fala de 4 competências que ela chama de competências para a vida, e que eu gosto muito, tá? E aí eu queria trazer essas 4 competências com este olhar, tá bom? Então, a primeira delas é comunicação. Quando a gente está falando de comunicação, eu não estou falando de comunicação empresarial, eu estou falando de comunicação da vida. E essa comunicação imagina que eu estou aqui agora conversando com você e estaria aqui digitando no meu celular, fazendo outra coisa que não prestando atenção no que nós estamos falando. Eu estaria comunicando a você que eu estou ou pouco interessada ou que você não é... o falta de respeito, né, por esse momento que nós estamos, tá? Eu estaria comunicando uma falta de atenção, vamos dizer assim. Então, a comunicação como um comportamento. Então, a comunicação nesse sentido. E aí vai com aquela pergunta, né? O que um profissional hoje tem que ter para ele para chamar a atenção de uma empresa, chamar a atenção de uma vaga? A primeira coisa, uma boa comunicação visual, de comportamento, de atitude, de palavra, de intenção, daquilo que todo mundo está vendo, tá? Então, isso é comunicação, é a primeira. A segunda é a cooperação. Quando eu estou falando de cooperação, eu estou falando de eu com uma competência ou uma habilidade, ou, enfim, uma característica que complementaria a sua, que é diferente da minha, e isso, um cooperando com o outro, a gente gera uma terceira resposta ou competência ou ideia para um mesmo negócio, tá? Cooperação tem a ver com eu fazendo uma coisa diferente de você, que juntos fazem algo legal para o todo. A cooperação, nesse sentido, ela é um exercício para a liderança.
Se eu me comunico bem com relação às pessoas, eu coopero junto, entendendo que ser diferente não é um problema e que isso pode ser uma coisa muito legal para um todo, para o resto, né? Aqui entra essa história de que se você pensa diferente de mim, não tem problema nenhum. Então, essa é a cooperação, que tem uma diferença muito grande entre colaborar. Colaborar é fazer igual, cooperar é fazer diferente. Tá? Então, Perfeito. Cooperação. A terceira competência seria o senso crítico. Olha comigo. Se eu me comporto de uma maneira que te mostra que eu estou interessado em você, a gente troca ideias, ainda que diferentes, mas isso leva para uma conta que faz sentido para o todo. As nossas diferenças são complementares. Isso me gera a possibilidade de ser crítica de acordo com aquilo que me aparece. Então, o fato de você pensar diferente de mim e a gente junto criar uma segunda ou uma terceira coisa, me dá a possibilidade de criticar com sabedoria, com inteligência, com o senso crítico de uma maneira que faça sentido para todo mundo. Aqui eu estou dizendo que um profissional precisaria saber avaliar, antes de entrar no hatering, né, na história de fazer críticas que sejam pouco produtivas, fazer críticas que sejam muito produtivas e muito benéficas para o todo. Porque isso é muito bom, quando alguém chega para você e te diz, isso aqui não está legal, vamos acertar? Aqui a gente está falando de conflito, aqui a gente está falando de alinhamento, a gente está falando de expectativa, a gente está falando de uma série de outras coisas que acontecem com esse senso crítico. E a última competência seria a criatividade. Quando eu estou falando de criatividade, eu não estou falando da criatividade de construir algo bonito, algo legal. Eu estou falando de criatividade como solução criativa de problemas. Copo meio cheio? Não. O copo está meio vazio? Não, meio cheio. Né? Um limão, uma limonada. Então, coisas nesse sentido. Então, se eu fosse falar de 4 competências, eu falaria da comunicação, da cooperação, do senso crítico e da criatividade, que é um estudo baseado na Kate Davidson, do The New Education, tá? Essa é uma conta. Perfeito. Fora isso, empatia, resiliência, só que toma cuidado, porque a gente não está no barato de ser resiliente com tudo, e aqui a resiliência tem um cunho errado, porque as pessoas acham que ser resiliente é aguentar tranco e voltar ao estado normal. Não esquece, não existe isso em gente, tá? A resiliência é você agir rápido. Rápida solução para problemas, né? Agir rapidamente, isso é ser resiliente. Encarar o tranco, que é a reação à pandemia, né? Exatamente. Aconteceu a pandemia, fica todo mundo que nem um siri na lata, louco, né? Se escalpelando, se matando de nervoso e nós vamos aonde com isso? Calma, não adianta. Então, a resiliência e a empatia eu jogaria nesse lugar também, tá? Maravilha. Olha, Cris, primeiro que é uma responsabilidade enorme aqui até, você fez uma leitura rápida ali do Léo. Acertei? Foi bem, você foi muito bem mesmo. Mas depois a gente vai ter nossos bate-papos, a gente vai ter oportunidade. Eu vou ganhar, Léo. Se deixasse, eu acho que a gente ficaria aqui horas aqui falando, mas para a gente, no caminho de finalizar, a gente normalmente faz uma brincadeira aqui, né? Que a gente chama de pinga-fogo, que é um jogo de perguntas e respostas rápidas, uma palavrinha só. Queria te convidar para isso. Posso? Taca pau, eu sou boa nessas coisas. Sou boa, não sou ruim, depois eu me arrependo das coisas que eu falo, mas vamos lá. Vamos lá, um filme. Cinema Paradiso. Lindo, lindo. Um livro. Shibumi. Vamos lá, uma cidade. E por que essa cidade? Edimburgo. Porque eu sou louca pelas histórias medievais, castelos. Edimburgo. Conheço? Dica. Não conheço. Boa dica. Também não conheço. Mas vou anotar aqui na minha lista aqui de lugar, place to see. Agora eu vou começar a provocar um pouquinho mais. Um ídolo ou uma referência profissional sua? Profissional? Pode até segmentar. Se quiser falar um ídolo e uma referência, fica à vontade. Putz, cara, eu vou falar do Mandela. Pode falar assim? Deve. Tá, eu vou falar de Mandela, porque se tem uma pessoa que entende
Eu não estou aqui discutindo valores, tá? E também queria falar de um outro cara que para mim é um ídolo, mas como pessoa, tá? Que é Jesus. Pela dedicação ao outro, entende? Perfeito. Então seriam esses dois ídolos para mim, né? Você falou um só, né? Mas Jesus, pela dedicação ao outro, cara, pelo amor de Deus, que o que esse cara ensinou para gente. Eu não vou discutir religião, não é isso. Estou falando da história, tá? Perfeito. Esse cara e o Mandela. Eu acho que ele passou, as contas que ele fez por valores pessoais e, enfim, eu acho que, putz, cara, eu sou muito apaixonada por eles. E tem conteúdos maravilhosos do Mandela Não, que geram aprendizado. tem frase deles no meu livro, enfim. Eu acho que é isso. Agora, vamos lá. Um aprendizado ao longo da sua carreira que foi oriundo de algum acontecimento específico. Um aprendizado, credibilidade. Gerar credibilidade para o outro vem de um aprendizado da minha vida. Eu precisei provar muitas coisas. Aqui eu estou falando de um background pré-adolescente, tá? Então, eu precisei provar muitas coisas na minha vida, ao longo da minha trajetória, desde que eu nasci, praticamente. Então, o meu exercício para ter credibilidade me transformou no que eu sou hoje. Legal. Agora, me conta, o que uma pessoa precisa para ser contratada pela Cris, para trabalhar com a Cris? Quais atributos, ou qual atributo primordial? Vontade. Vontade. Assim, ela precisa ter muita vontade. Porque isso eu não treino. Entendeu? A vontade de acreditar e ter vontade de estar aqui. Essa senão, chama está na pessoa. Tem que estar na pessoa, não, tem que vir nela. Se eu ficar esperando que o outro vai vestir a minha camisa, é uma idiotice isso. Isso não existe. Para de achar isso. Ela tem que ter a vontade de trabalhar comigo. Se ela quiser trabalhar comigo, seja bem-vinda. Se não quiser, não tem problema nenhum. A vontade. Maravilhoso. Agora, você tem um pensamento ou filosofia que te acompanha ao longo da tua carreira? Sim. Se você quiser conhecer uma pessoa, dê poder a ela. Né? Acho que isso eu descobri ao longo da minha história de vida, né? Como pessoa, como mãe, como mulher, como filha, né? Então, a hora que se você quiser conhecer uma pessoa, dê poder a ela. Eu faço isso. Bastante. Perfeito. Agora, para finalizar... Pelo sim e pelo não, né? É, verdade. A Cris daqui a 5 anos, como você se vê? Magra? Não, sem preferência. Espero continuar magra. Ou daqui a 5 anos, cara... Eu nem vou falar a idade, né? Mas eu espero estar magra. Cara, eu quero estar com a minha família, né? Minha filha vai ter 20 anos, né? E eu espero que ela esteja sendo feliz, vivendo a vida dela com os ensinamentos que eu passei para ela, ensinamentos de valor, não de ensinamento, né? Ensinamento ela aprende nos livros, né? Valor eu que ensino. Então, que ela seja uma pessoa boa para o mundo, que ela esteja bem, feliz, e eu esteja tranquila nesse sentido, né? De preferência com saúde, todos nós, né? Aqui, o mundo inteiro, né? O mundo todo com saúde, né? Então, daqui a 5 anos eu me vejo, eu e o meu marido, né? Com uma vida bacana, legal, de tudo isso, de frutos que a gente colhe, das coisas que das nossas escolhas, com a nossa filha bem encaminhada, e o mundo com menos sofrimento, menos dor, menos doença, sabe? Eu desejo isso de coração. Eu posso desejar, né? Posso, claro, né? Claro. Eu desejo que as pessoas... Comungo do mesmo sentimento. Cara, eu desejo que ninguém tenha doença, que ninguém tenha fome, isso me machuca muito, eu não suporto ver isso. É por isso que eu sou tão briguenta eu sou marrenta em relação a desenvolver pessoas, entendeu? Porque eu não quero gente passando necessidade. É só por isso. Sem dúvida. Cris, assim, não poderia ser diferente, cara. Foi maravilhosa a oportunidade de estar com você. Queria agradecer de coração. Você, sem sombra de dúvida, já é uma parceira da Fitness Industry. A gente vai ter aí, ao longo desse trajeto, várias oportunidades de ter você embarcada com a gente. Espero que você tenha
curtido, eu aproveitei pra caramba o momento, é sempre um aprendizado quando eu tenho a oportunidade de bater um papo com você e que a gente tenha várias outras oportunidades à frente aí. Eu espero, assim, né, Léo? Toma muito cuidado comigo, né? Eu brinco que se você não quiser ficar nervoso, não me pergunta, né? Eu sou uma pessoa muito autêntica, né? Isso que você está vendo de mim é exatamente o que eu sou, sabe? Então, quando as pessoas me convidam para um bate-papo, eu pergunto sempre, tem certeza? Porque eu vou trazer para o vídeo a Cris, né? E então, assim, eu espero que cada um de vocês que estejam assistindo, né, agora, e eu acho que espero que vocês tenham aproveitado não só as dicas, mas as coisas que eu falei realmente dedicando a vocês cada palavra, embora o tema seja aqui a conversa com o Léo, e foi um prazer para mim participar disso. Obrigado. Espero que vocês saibam que todos vocês podem contar comigo a hora que vocês puderem, que senão não faz sentido nada do que eu disse. Se eu não puder estar disponível, né, para o mercado, para vocês, não faz sentido estarmos aqui. E agradecer demais, eu que agradeço a oportunidade de poder falar sobre isso e, enfim, e que eu tenha levado um pouquinho aí de amor pelas pessoas, né? Sem dúvida, sem dúvida. E todo mundo vai ter oportunidade de acompanhar aí nas nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube, e com certeza a Cris também vai ter oportunidade de divulgar lá para todo mundo, e como eu falei, claro, uma super parceira nossa para nossas próximas empreitadas. Cris, um grande beijo, até a próxima, e como sempre, conta comigo, aí eu nessa enorme responsabilidade aqui de estar conduzindo esse bate-papo com você. Muito obrigado. Foi um prazer, foi uma honra. Parabéns, viu? Que você estava super preparadinho, tá? Obrigado. Muito roteirizado, lindão, adorei, foi ótimo. Obrigado. Um beijo para você. Até a próxima. Até. Tchau, querido. Tchau.